Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia, meio ambiente, pandemia e tudo mais do que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Número de casos de Covid nas Américas ultrapassa 6 milhões em uma semana, o maior número desde o início da pandemia, e 250% mais do que um ano atrás. Você vai ouvir a entrevista que a apresentadora Monalisa Perrone e eu fizemos com o vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa. Falamos das principais questões envolvendo a Covid hoje. A Organização Mundial de Saúde prevê que mais da metade dos europeus será infectada com Covid nas próximas 6 a 8 semanas. A Corte Suprema derruba o decreto do governo americano que exige a vacinação ou teste negativo de Covid para os trabalhadores de grandes empresas. Temos análise do Clifford Young, presidente do Instituto de Pesquisas Ipsos de Washington, sobre as dificuldades dos democratas nas eleições deste ano. Depois de uma semana de reuniões com americanos e europeus, a Rússia diz que as negociações sobre a Ucrânia chegaram a um beco sem saída e não há mais o que conversar. A proliferação da Covid nas Américas, impulsionada, claro, pela variante Omicron, atingiu níveis de transmissão que nunca tinham sido vistas no continente aqui durante a pandemia. O número de casos por semana dobrou para 6,1 milhões, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. Os Estados Unidos respondem pela maior parte dos novos casos, sobretudo nos estados da Costa Leste e no Centro-Oeste. Aqui no Cone Sul, a Argentina e o Paraguai registraram aumentos de 300%, ou seja, triplicaram no número de casos novos na última semana. Brasil, Bolívia, Equador e Peru também estão enfrentando aumentos significativos de novos casos. A Omicron já foi detectada em todos os 35 países das Américas, segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. A Carice Etienne, que é diretora da OPAS, disse o seguinte, abre aspas, uma das características que diferenciam a Omicron parecem ser os sintomas menos graves. Mesmo assim, as infecções pela Omicron podem ser mortais, especialmente para as pessoas com imunidade comprometida e os não vacinados. As pessoas precisam continuar se vacinando, fecha aspas. Quase 60% dos habitantes da América Latina e do Caribe foram totalmente vacinados contra a Covid-19, mas é muito desigual a distribuição dessas vacinas pelos países das Américas. Por exemplo, Chile, Argentina e Cuba têm algumas das maiores taxas de cobertura vacinal do mundo, segundo a Carice Etienne. Eu levantei alguns dados aqui que mostram esse espectro dos menos vacinados para os mais vacinados. Receberam 2 doses, 40% dos bolivianos, 42% dos paraguaios, 56% dos colombianos, 67% dos brasileiros e brasileiras, claro, subentendido aqui que estamos falando dos homens e das mulheres também, 73% dos argentinos, 77% dos canadenses e espetaculares 86% dos chilenos. A apresentadora Monalisa Perrone e eu entrevistamos o Jarbas Barbosa, vice-diretor da OPAS e doutor em saúde pública. Estamos trazendo aí as constatações, de um momento difícil por causa dessa explosão de casos, mas também já ouvimos nesses últimos dias, especialmente, muitos especialistas dizendo que o surgimento da variante Omicron, do jeito exatamente como ela é, que nós estamos relatando, poderia apontar o fim da pandemia para um processo de início, então, de uma endemia. Eu gostaria de saber do senhor como é que a Organização Pan-Americana tem visto o desenvolvimento dessa cepa e o que aponta para o futuro próximo.
Analisa, eu creio que é extremamente precoce nós fazermos qualquer tipo de projeção de que a Ômicron vai ser a última variante. Isso não há nenhum dado, né, científico ainda que apoie essa afirmação. Outras variantes podem ocorrer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Isso é absolutamente imprevisível. O que nós sabemos até agora é que a Ômicron ela é 3 vezes mais transmissível do que o vírus original, ela se transmite de maneira muito rápida. Felizmente, por uma combinação de características dessa variante, ela não está produzindo tantas formas graves como as variantes anteriores, o que explica, em parte, nós temos um crescimento muito importante do número de casos, né? Alguns países dobraram o número de casos em uma semana. Estados Unidos cresce aceleradamente, Canadá, o México, o Chile, o Brasil, a Bolívia, Peru. Isso nós acreditamos que vai ocorrer em toda a região das Américas, porque nós já identificamos a variante Ômicron em 45 países e territórios. Mas quando a gente olha o número de mortes não cresce nessa mesma proporção, felizmente. Sim. Então, o que nós podemos dizer com certeza é que as medidas que nós temos disponíveis, como a vacinação, como o uso de máscara, evitar lugares fechados, aglomerações, são capazes de prevenir também a infecção pela Ômicron. Por isso é muito importante reforçar essas medidas nesse momento. Sem dúvida. Lorival, vamos fazer um bate lá, um bate cá, vamos trocando aqui nas perguntas para a gente aproveitar o conhecimento do Dr. Jarbas. Então, bora entrar na conversa, Lorival. Boa noite, doutor Jarbas. Queria aproveitar a sua autoridade, o seu conhecimento, para explicar para as pessoas, porque a gente vê muitas vezes nas redes sociais, né, umas reações assim, dizendo que se as pessoas estão testando positivo e foram vacinadas, tomaram 2 doses, às vezes até a dose de reforço, então isso prova que a vacina não imuniza, porque se transmite o vírus, se está testando positivo, então não está imunizado, portanto a vacina não funciona. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas de forma didática por que isso não prova que a vacina não tem um valor. Essa pergunta é, acho que, muito importante. E é importante esclarecer que as vacinas, elas atuam principalmente protegendo contra as formas graves e as mortes. Os dados que nós temos no mundo inteiro confirmam isso. Creio que semana passada a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro divulgou dados de que 90% das pessoas internadas são pessoas que não se vacinaram ou que não completaram o esquema de vacinação. Esses dados são os mesmos dos Estados Unidos, da Europa, ou seja, em qualquer lugar do mundo hoje que se faça um censo, um levantamento das pessoas que estão hospitalizadas em leitos hospitalares ou em UTI, vai demonstrar que 90%, 92%, até 95%, dependendo do país, são de pessoas que não tomaram vacinas ou tomaram a vacina de maneira incompleta. Por exemplo, só a primeira dose, o que não garante a proteção dada pela vacina. Então, tanto para a Ômicron como para as outras variantes, a vacina, se ela não é capaz de impedir que a pessoa tenha a doença, ela seguramente é muito eficaz para impedir que a pessoa tenha uma forma grave e venha a morrer pela Covid. Por isso que a combinação do incremento da vacina, e aí quando eu falo de vacina, eu estou falando de esquema completo. O Brasil, quando a gente olha, ainda tem uma brecha importante entre pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda, cerca de 20 milhões de pessoas. E quando a gente olha as pessoas que tomaram a terceira dose, que para algumas vacinas ela não é um reforço que a pessoa toma se quiser, ela é obrigatória para que se considere que aquela pessoa está protegida. Esse número ainda é pequeno. Eu até fiquei mais otimista quando li que a Ômicron tem despertado as pessoas para irem tomar a segunda dose e a terceira dose, completando o seu esquema de vacinação, porque só com uma dose a pessoa não está protegida. E também não é verdade o que muitas vezes se dissemina em redes sociais, de que quem teve Covid basta tomar uma dose. Não há nenhuma evidência científica que apoie esse tipo de, eu nem diria recomendação, porque isso não é recomendação, isso é um boato, né? Nada suporta tecnicamente esse boato. As pessoas devem seguir
a recomendação do Ministério da Saúde, tomar as vacinas que estão autorizadas no Brasil e completar o seu esquema de vacinação. Sem dúvida. Doutor Jarbas, o número no estado de São Paulo, o estado mais populoso do país, é inacreditável. Quase 2,6 milhões de paulistas tomaram a primeira dose e não se sabe por que não tomaram a segunda. Eu tive a mesma reação do senhor quando eu também li e me informei que o caso da variante Ômicron e tudo que a gente tem noticiado tem estimulado, então, as pessoas a completarem o seu ciclo vacinal. Mas, doutor Jarbas, eu gostaria de voltar para o que a gente acabou de noticiar, que foi a manifestação de hoje do Dr. Anthony Fauci, né, principal referência de combate aí à Covid nos Estados Unidos. Ele dá uma declaração muito forte também. Claro que a gente está falando de uma explosão de casos. Ele disse que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estima que mais de 60 mil americanos vão perder a vida para a doença, isso nas próximas 4 semanas. Nós estamos falando de um cenário muito preocupante. Então, para quem ainda acha que a pandemia está acabando, que dá para relaxar, que dá para fazer festinha para lá e para cá, qual que é o recado direto? Analisa, esse alerta do Dr. Fauci é muito importante, né? Isso significa os Estados Unidos aumentarem o número de mortes por dia, dos 1.600 em média que tem hoje, para mais de 2.000, né? 2.300 ou 2.400 mortes por dia. Porque quando nós falamos que a Ômicron produz menos casos graves, nós não estamos dizendo que ela não produz casos graves. Exato. Nós estamos dizendo que como ela se multiplica muito rápido, se dissemina muito rápido, melhor dizendo, aquelas pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas que não se vacinaram ou as pessoas que se vacinaram, mas que têm alguma comorbidade, têm uma hipertensão grave, um diabetes grave, uma doença cardíaca grave, alguma condição que reduza a capacidade do seu sistema imunológico de produzir anticorpos, todas essas pessoas estão sob maior risco. E, infelizmente, nós podemos ver o número de mortes diárias aumentar, não só nos Estados Unidos, mas em todos os países das Américas, inclusive o Brasil, inclusive a Argentina, inclusive o Peru, o México, etc. Por isso é muito importante essa mensagem de que a pandemia não acabou, que a Ômicron não é uma forma leve, que todo mundo vai ter uma forma leve. Isso não é verdade, os números estão mostrando já isso, e que a manutenção da vacinação com as medidas de saúde pública, uso de máscaras, evitar lugares fechados, evitar aglomerações, essas medidas são capazes de proteger contra a Ômicron e contra todas as variantes, e elas têm que ser mantidas e reforçadas nesse momento. Já existe um dilema, né, com relação ao que fazer com os profissionais de saúde que testam positivo. Então, houve essa redução no isolamento de 10 para 5 dias, considerando que, enfim, os sintomas e a capacidade de transmitir o vírus estaria concentrada nesses 5 dias. Isso nos Estados Unidos levou a muitas críticas e tal. O que fazer? Quer dizer, de um lado, você está tendo uma escassez de profissionais de saúde e testar positivo já não significa a mesma coisa agora do que significava 6 meses atrás. É a hora, então, de mudar as regras em relação a testar positivo, pelo menos no que se refere aos profissionais de saúde? Lorival, toda medida de saúde pública, nós precisamos avaliar os riscos e os benefícios, né? A Organização Mundial da Saúde, nós estamos com um grupo muito grande de cientistas, de epidemiologistas, de virologistas de vários países que estão revisando todas as evidências, né? Claro que um país que está frente a uma situação de colapso de serviços essenciais como saúde, como segurança pública, como transportes públicos, eles podem avaliar, né, claro, olhando as evidências disponíveis, essa possibilidade de redução do tempo de isolamento. Aquele isolamento inicial recomendado de 10 dias, nós já sabíamos que grande parte da transmissão se concentra até os 7 dias, e agora novas evidências demonstrando que não todas, mas a grande maioria da transmissão se concentra nos primeiros 5 dias. Então é importante fazer essa avaliação em que você busque atingir um equilíbrio,
né, que ao mesmo tempo você não tenha essas pessoas como ponto de infecção, de ocorrência de surtos, de mais transmissão, mas ao mesmo tempo preserve os serviços essenciais funcionando, porque se os serviços de saúde param, nós vamos ter pessoas que têm um infarto, que têm um diagnóstico importante a ser realizado, um tratamento de câncer a ser feito, um atendimento de emergência, ou seja, há que se avaliar bem com base nos dados científicos, e há vários países que já estão tomando essa posição de reduzir esse período de isolamento, exatamente para manter esse equilíbrio e permitir que os serviços essenciais continuem funcionando. A Corte Suprema derrubou nesta quinta-feira o decreto do governo americano que exige a vacinação ou uma comprovação de teste negativo de Covid para os trabalhadores de empresas com 100 ou mais empregados. Isso era parte da estratégia do governo Biden e a ordem tinha entrado em vigor havia 3 dias, mas foi contestada na Justiça. A Corte Suprema, no entanto, manteve essa obrigatoriedade de vacinação ou teste negativo de Covid para funcionários de hospitais ou de clínicas de saúde, qualquer tipo de serviço de saúde, que recebem verbas do governo federal por meio daqueles programas Medicare e Medicaid, que atendem as pessoas mais velhas e mais pobres. Nessa quinta-feira, o presidente Joe Biden anunciou novas medidas que tentam atacar os principais gargalos da gestão da Covid. Ele mandou encomendar 500 milhões de testes, o que significa o dobro do que tinha sido encomendado até agora, e enviar 120 médicos militares para 6 estados americanos, onde alguns hospitais entraram em colapso por falta de profissionais de saúde, que ficaram em isolamento porque testaram positivo para Covid. 1 em cada 4 hospitais americanos está em crise, sobretudo pela falta de profissionais de saúde afastados por Covid. O Biden também prometeu anunciar planos nessa semana que vem agora para distribuir gratuitamente máscaras do tipo N95, que são consideradas mais seguras. Muitos americanos ainda usam máscaras de pano, como aliás muitos brasileiros também. E os médicos recomendam trocá-las pelas máscaras descartáveis com um nível mais elevado de proteção, essas que os profissionais de saúde usam nos hospitais. Mais da metade dos europeus deve ser infectada com o Covid pela variante Ômicron nas próximas 6 ou 8 semanas. Foi o que disse o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge. Embora a variante cause menos casos graves, o volume de pessoas infectadas por causa da alta transmissibilidade está levando ao afastamento de profissionais de saúde também na Europa e à sobrecarga dos hospitais em países como Espanha, Reino Unido e Itália. E essa alta transmissibilidade da Ômicron está levando, desde o mês passado, a uma discussão sobre se essa variante representa a tão esperada, tão sonhada travessia da pandemia para uma endemia, na qual a gente lidaria com a Covid como a gente lida com a gripe sazonal, por exemplo. E aí a ideia é que seria preciso atualizar as regras de isolamento social, como fizeram, aliás, os Estados Unidos, que diminuíram de 10 para 5 dias o isolamento das pessoas que testam positivo e que têm contato com as que testaram positivo. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu uma mudança de abordagem para aceitar que o coronavírus se tornou endêmico. Ele disse assim, aspas, estamos caminhando para uma doença endêmica e não para a pandemia. Temos que responder a essa situação com novas ferramentas que estão mais ligadas à vacinação, à proteção através de máscaras, à cooperação institucional, à contribuição da ciência e à solidariedade internacional. O virologista da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, David Ho, usou a seguinte imagem. Às vezes, um fogo rápido pode queimar muito depressa, mas depois se apaga. Então, a ideia é que as pessoas deveriam se acostumar com a Covid, se vacinar regularmente, talvez uma vez por ano, como a gente faz com a gripe,
e se tratar com pílulas antivirais quando tem sintomas mais fortes. Mas a diretora de emergências da OMS Europa, Catherine Smallwood, refutou essa tese. Ela disse que o coronavírus vai se tornar, no devido tempo, endêmico, mas essa mudança dificilmente ocorrerá este ano. Para a diretora de emergências da OMS na Europa, é preciso haver circulação estável do vírus em níveis previsíveis e ondas potencialmente conhecidas e previsíveis de transmissão epidêmica para a Covid poder ser tratada como endêmica. E ela disse: o que estamos vendo no momento não chega nem perto disso. Ela disse também que essa mudança exigiria ou depende, em grande parte, da vacinação generalizada e equitativa da população mundial. Mas, no entanto, cerca de metade dos países membros da OMS não atingiu a meta de 40% de imunização contra a Covid-19, que era a meta de 2021. 40% da população, gente. Aqui no Brasil, a gente está se aproximando de 70%. No Reino Unido, grandes empresas como a filial da IKEA, a empresa de saneamento Essex Water e a rede de supermercados W.M. Morrison adotaram a política de cortar os salários de funcionários não vacinados afastados por Covid. Na China, fábricas da Samsung, Volkswagen, Nike e Adidas, por exemplo, estão sentindo impacto na produção por causa dos lockdowns impostos pelas autoridades chinesas, por causa de surtos de Covid. O centro de produção de alta tecnologia de Shenzhen é uma das cidades afetadas. Os testes dos trabalhadores do porto de Shenzhen e de outros portos importantes da China também estão causando problemas. Grandes filas de navios estão sendo formadas nos portos à espera do desembarque das cargas, e esse desembarque é atrasado por esses procedimentos de testar os trabalhadores. Os navios são desviados então para outros portos que não estão na área do surto de Covid, como o porto de Xangai, e aí se formam grandes filas também. Isso é mais um fator que vai contribuir para a ruptura das cadeias de produção que vem ocorrendo desde o início da pandemia por causa da política de Covid-0 do governo chinês. No Cazaquistão, o presidente Kassym-Jomart Tokayev explicitou o conflito com o ex-ditador Nursultan Nazarbayev, que foi quem o colocou no poder na prática em 2019. O Nazarbayev renunciou em 2019, depois de ficar 3 décadas na presidência do Cazaquistão, e organizou eleições ali a toque de caixa para que o Tokayev, que era o presidente do Senado, pudesse se eleger e a oposição não conseguisse se organizar para a disputa. E aí você vem acompanhando, no domingo retrasado, começaram protestos, no Cazaquistão por causa do aumento dos preços do gás liquefeito, que é muito usado pelos cazaques nos seus carros como combustível. Um pouco como é usado aqui no Brasil também, o gás como combustível dos carros. O preço dobrou. E olha que o Cazaquistão é um grande produtor de gás e petróleo. Aí começaram os protestos, o governo voltou atrás, mas os protestos continuaram e, em meados da semana passada, ganharam uma conotação de conflito armado. E foi uma mudança nas ruas. As manifestações eram pacíficas e, de repente, os policiais que monitoravam os protestos desapareceram das ruas e, de repente, apareceram pessoas violentas, agressivas, algumas pessoas armadas, que não eram do tipo dos estudantes, dos dissidentes, intelectuais e descontentes da classe média que geralmente protestam no Cazaquistão. Não, eram pessoas que estavam ali para fazer arruaças, e aí apareceu um homem conhecido como Arman o Selvagem. O nome dele é Arman Jumageldiev. Ele é um líder de gangue lá no Cazaquistão, uma pessoa violenta que estava incitando a violência, fazendo protestos, e fez um discurso ridicularizando um ex-banqueiro e ex-ministro que é um dissidente, o Mukhtar Ablyazov, que está exilado em Paris e que é um grande adversário do ex-presidente Nazarbayev.
E foi aí que começaram as pessoas a entenderem o que estava acontecendo. Na verdade, o presidente Tokayev resolveu fazer um expurgo no governo das pessoas leais ao Nazarbayev, incluindo o sobrinho dele, Samad Abish, que era vice-presidente do Comitê de Segurança Nacional. Aliás, o Nazarbayev é o presidente do Comitê de Segurança Nacional, que é muito poderoso. Então, é uma disputa entre o Tokayev e o seu padrinho político, Nazarbayev, que transformou protestos pacíficos em um conflito armado. Aparentemente, houve uma reação das pessoas leais ao ex-ditador Nazarbayev. De acordo com o Ministério do Interior, 164 pessoas foram mortas e mais de 5.000 detidas, inclusive o Arman, o selvagem. Aparentemente, essa insurreição está debelada. O presidente Tokayev disse que as forças da Organização do Tratado de Segurança Coletiva devem deixar o país em breve. Você se lembra que essas forças, lideradas pela Rússia, foram convidadas pelo Tokayev a ajudá-lo a acabar com esse conflito. Bom, ele diz que eles estão indo embora, vamos ver, porque os russos costumam entrar para ficar. O Tokayev defendeu reformas econômicas, incluindo o aumento dos impostos sobre a mineração, que é a grande fonte de receita desse importante país, o maior país da Ásia Central. O Cazaquistão produz 40% do urânio do mundo. Aliás, os preços do urânio subiram com a crise no país. E produz, claro, também, como eu já disse, muito petróleo e gás. Essa foi uma semana de maratona de reuniões entre a Rússia, os americanos e os europeus a respeito da crise desencadeada pela presença de cerca de 100.000 soldados russos na fronteira com a Ucrânia. A última reunião, nesta quinta-feira, foi da Organização de Segurança e Cooperação na Europa. Depois dessa reunião, o vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, declarou que as negociações chegaram a um beco sem saída e não há mais o que discutir sobre as tensões desencadeadas pela mobilização das tropas russas. O chanceler polonês, Zbigniew Rau, abriu a sessão da Organização de Segurança e Cooperação da Europa, em Viena, dizendo que o risco de guerra na área da organização é o maior dos últimos 30 anos, ou seja, desde o fim da União Soviética. Antes disso, no domingo e na segunda-feira, a subsecretária de Estado americana, Wendy Sherman, e o vice-chanceler russo Sergei Ryabkov se reuniram em Genebra. No final desses 2 dias, a Sherman disse que ainda não sabia se a Rússia pretendia realmente retirar as tropas da fronteira com a Ucrânia, que é uma condição dos Estados Unidos para negociar as demandas que a Rússia faz. O que a Rússia exige é que a OTAN se comprometa a nunca incluir outros países que foram parte da União Soviética, como a Ucrânia e a Geórgia, a recuar de suas alianças para o período anterior a 1997, depois de 97, quando teve um acordo entre então o presidente Bill Clinton e Boris Yeltsin, foi que países como os países bálticos, que fazem ali fronteira com a Belarus, que por sua vez faz fronteira com a Rússia, a Estônia, Lituânia e Letônia, entraram para a OTAN. Também a Polônia, um país ali que é considerado estratégico para a Rússia e que tem mísseis da OTAN dirigidos para a Rússia. Então, enfim, os países do leste europeu entraram para a OTAN. Só que a OTAN não aceita esse tipo de condição, diz que a OTAN e os países são soberanos para decidir quando querem participar ou não da organização. Depois da reunião com a Sherman, o Sergei Ryabkov, o vice-chanceler russo, disse o seguinte: explicamos aos nossos colegas que não temos planos de atacar, todos os treinamentos de combates das tropas são realizados em nosso território nacional. Não há motivos para temer qualquer cenário de escalada nesse sentido. Essa não é a visão dos americanos e dos europeus, porque a mobilização é muito grande ali na fronteira com a Ucrânia. Mas depois teve a reunião da Rússia com a OTAN. Fazia 2 anos que a Rússia não se reunia com a OTAN. A reunião foi na sede em Bruxelas. Também nada avançou em nenhuma dessas reuniões. E é por isso que existe esse clima de pessimismo agora. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que há um risco de conflito armado na Europa, na mesma linha do que tinha dito o chanceler polonês. O secretário de Estado americano Antony Blinken e o chanceler brasileiro Carlos França tiveram uma conversa pelo telefone.
o Blinken perguntou ao chanceler brasileiro qual a posição do Brasil sobre essas tensões envolvendo Rússia e Ucrânia. Segundo o Itamaraty, o Carlos França respondeu que o Brasil quer o cumprimento da resolução de 2015 do Conselho de Segurança da ONU e o Acordo de Minsk. Esse acordo foi firmado em setembro de 2014, no calor ali do início desse conflito, lá na Ucrânia. E esse acordo prevê medidas para pôr fim ao conflito armado, o recuo de todas as forças envolvidas aí. É claro que ele nunca foi cumprido. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que não vai à posse do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric. Em entrevista ao canal Gazeta Brasil, o presidente foi econômico nas explicações. Você quer um exemplo simples? Não vou entrar em detalhe, porque eu não sou de criar problemas com as relações internacionais. O Brasil vai muito bem com o mundo todo. Tá? Você vê quem é que vai na posse do novo presidente do Chile. Eu não irei. O Boric, você se lembra, foi eleito em dezembro, ele é de esquerda, e derrotou o candidato de extrema-direita, José Antônio Kast, que era ali apoiado pelo Bolsonaro e seus filhos. Bolsonaro não fez nenhuma declaração em público sobre isso, mas o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez, dizendo que preferia que o Kast se elegesse. E o governo brasileiro só parabenizou Gabriel Boric pela vitória 4 dias depois de anunciado o resultado. Honduras também teve uma eleição de uma presidente de esquerda, a Xiomara Castro. Bolsonaro disse que não vai enviar nem representante, porque para o Chile ele deve enviar um representante, mas para Honduras nem representante. A Xiomara é mulher do ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aquele que ficou exilado na embaixada do Brasil em Tegucigalpa em 2009. Sabe quem estava lá também? Eu fiquei lá com o Zelaya e a Xiomara Castro durante uma semana, convivendo com eles. Eles foram depostos, ele foi deposto, o Manuel Zelaya, num golpe militar, e depois de manifestações, porque ele estava tentando mudar a Constituição para permitir reeleição. Isso é um tabu em Honduras, por causa da história de ditaduras militares e tal. E ele tinha se aliado à Venezuela, do Hugo Chávez. Por isso houve essa reação. E agora a mulher dele se elege presidente. Naquela época, Jair Bolsonaro era deputado federal e ele criticou o uso da embaixada brasileira para abrigar o Zelaya e disse que o então chanceler petista Celso Amorim era conivente com esse uso político da embaixada. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admitiu ter participado da festa no dia 20 de maio de 2020, lá no jardim da residência do primeiro-ministro em Downing Street 10. Isso é um grande escândalo. Até agora sabe-se que houve 3 reuniões desse tipo, festinhas, inclusive no dia 18 de dezembro de 2020 também. E quando toda a população britânica estava sob lockdown, ninguém podia se reunir, tinha pessoas morrendo nos hospitais sem poder se despedir dos seus parentes por causa das regras de isolamento social, e os funcionários do governo de alto escalão estavam fazendo festinhas. Boris Johnson, então, foi ao parlamento, admitiu que viu a festa, pediu desculpas, disse que achou que era apenas uma confraternização entre funcionários, não sabia que era uma festa e, na verdade, estava todo mundo ali bebendo. Era uma festa do tipo traga sua própria bebida. 5 dias antes tinha tido uma festa com vinho e queijo. Não precisava levar a bebida, tinha vinho e queijo. Bom, a oposição, claro, reagiu de forma enfurecida, dizendo que era ridículo esse pedido de desculpas do Boris Johnson. E muitos conservadores, deputados do partido dele, estão pedindo a troca do líder. Existem aí vários possíveis substitutos para o Boris Johnson, principalmente a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, e o secretário das Finanças, Rishi Sunak. Se Rishi Sunak virar primeiro-ministro do Reino Unido, será a primeira pessoa de origem asiática e o primeiro não branco a se tornar chefe de governo. A Liz Truss seria a terceira mulher, pelas minhas contas, Já teve a Margaret Thatcher e, recentemente, na época do Brexit, a Theresa May. Mas o Johnson ainda está longe de renunciar. Ele pediu para as pessoas aguardarem o final das investigações que são lideradas
pela Sue Gray, que é a nova chefe do gabinete. O próprio chefe de gabinete anterior, Simon Case, teve de renunciar porque houve uma festa no gabinete dele e isso foi revelado. A Sue Gray é considerada uma funcionária pública bastante séria que vai levar essas investigações até o fim. Bom, o Boris Johnson, ele construiu a carreira dele toda com base em mentiras. Desde que ele foi estagiário do jornal The Times, ele era jornalista, né? Vocês sabem. E ali ele escreveu uma matéria falando uma mentira sobre uma pesquisa historiográfica feita pelo padrinho dele. O padrinho se queixou ao jornal e ele foi demitido. Ele foi trabalhar no Daily Telegraph, virou correspondente em Bruxelas e escrevia matérias mentirosas sobre a União Europeia para deixar os britânicos com raiva do fato de o Reino Unido pertencer à União Europeia. E foi ele que admitiu isso numa entrevista à BBC, num documentário que foi feito sobre ele. E ele disse que se divertia muito inventando histórias sobre a União Europeia. Depois, na campanha do Brexit, também ele mentiu sobre as cifras de quanto custava para o Reino Unido pertencer à União Europeia. Teve que responder a um processo na justiça por causa disso. Parece que dessa vez ele foi longe demais. O presidente Joe Biden foi à Geórgia, um dos estados que representam muito em termos da história do combate ao racismo nos Estados Unidos e em favor do direito ao voto das minorias, para se comprometer a fazer tudo para aprovar leis federais que vão impedir legislações que estão sendo aprovadas nos estados, com maioria republicana, que dificultam o acesso ao voto das minorias, principalmente, das pessoas mais pobres, das pessoas negras e tal. São uma série de técnicas, de artimanhas para dificultar o acesso ao voto. Sabe quantas? 440 propostas em 49 dos 50 estados dificultam a participação dos eleitores. Esse levantamento é do Brennan Center for Justice. 34 projetos já viraram lei em 19 estados. Eu vou te dar um exemplo bem simples que eu me lembro da eleição de 2020. Lá no Texas, eles reduziram as caixas nas quais os eleitores podiam depositar o voto antecipado. Passou a ter só uma por condado. Antes nas eleições anteriores eram várias. E aí, as pessoas mais pobres, muitas vezes não têm carro, têm dificuldade de chegar até um determinado lugar, no caso, a uma caixa dessas para depositar o seu voto. Os condados nos Estados Unidos, no Texas, são grandes. Por exemplo, o condado onde fica Houston e onde os democratas têm maioria. E aí a Corte Suprema Estadual do Texas não derrubou essa medida e já era 27 de outubro, a eleição era dia 3 de novembro, não deu tempo da Corte Suprema analisar isso. E isso é só um pequeno exemplo. Por exemplo, na Geórgia, proibiram que as pessoas levassem comida para quem estava na fila, coisas desse tipo, que acabam afetando os mais vulneráveis, na visão, claro, dos ativistas negros. E eles pressionaram muito o presidente Biden para sair do discurso e ir para a prática. Só que isso envolve o seguinte: essas leis já foram aprovadas na Câmara por maioria simples, onde os democratas têm uma maioria de 5 votos. No entanto, precisa passar pelo Senado. E no Senado, você sabe, são 50 democratas e 50 republicanos, com o voto de Minerva da Kamala Harris, a vice-presidente. Por sinal, é negra, né? No entanto, isso não é suficiente, porque no Senado existe a regra da obstrução, que exige voto qualificado, 60 votos. Então precisa de 10 republicanos votar. E aí o que está em discussão é derrubar essa lei da obstrução, essa regra da obstrução, que pode ser derrubado com maioria simples, que os democratas têm, para esses casos de leis que têm relação com o direito ao voto. Existem, no entanto, 2 deputados democratas que são contra acabar com a regra da obstrução, que acham que isso é uma violação institucional. São eles o Joe Manchin e a Kyrsten Sinema. Eles são a favor dessas leis federais para assegurar o acesso ao voto, mas são contra o fim da regra de obstrução. Aliás, o Joe Biden, que foi senador durante 36 anos, também era contra mexer com a regra da obstrução. Ele achava que isso protegia a minoria, se fosse ela democrata ou republicana. Agora ele mudou de ideia. E, aliás, falando em minoria, democrata ou republicana, é possível que agora, em 2022, os democratas percam essas maiorias, porque tanto o presidente Joe Biden quanto os democratas estão sofrendo um surto de impopularidade. Sobre isso, a gente vai ouvir agora o Clifford Young, presidente do Instituto de Pesquisas Ipsos de Washington. 2022
vai ser um ano muito difícil para Biden e o governo atual nos Estados Unidos. A grande questão é por quê? Em primeiro lugar, a pandemia Covid voltou com força com a variante Omicron. O que aconteceu? A opinião pública americana está com incerteza sobre o futuro e, portanto, tem um efeito negativo no governo do Biden. Em segundo lugar, a aprovação do Biden, por causa da economia e da pandemia, vem caindo lentamente ao longo do ano passado e fica num nível, num patamar razoável, mais fraco. O que isso diz sobre o futuro? Obviamente, nós estamos entrando as eleições de midterm, ou seja, não presidenciais, mas do Congresso, nesse ano. É nessa situação, com Covid, por um lado, com números fracos do Biden, por outro lado, coloca os democratas numa situação difícil em relação às eleições. Nossa previsão, que é uma previsão preliminar, obviamente, nós estamos bem longe da eleição, que a eleição acontece em novembro, é que os democratas provavelmente acabam perdendo o Congresso para os republicanos, que divide o governo olhando para frente, onde fica muito difícil para o governo Biden lidar e governar com tal situação. Obviamente, a atual realidade pode mudar, mas todos os indicadores mostram que os democratas vão ter dificuldades nas eleições que vêm e os republicanos vão ganhar espaço, provavelmente vão controlar o Congresso em 2023. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lorival Santana, esse podcast foi produzido pela Maremoto para CNN Brasil. Pauta, apresentação e produção, Lorival Santana. Pesquisa de sonoras, Lucas Scherer. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.